Boa noite a todos e todas, né? Na qualidade de participante do Quanto, coletivo de mulheres e pesquisadoras, eu, professora Juliana Novaes, professora do curso de Letras do Campo 5, gostaria de dar as boas-vindas e desejar uma boa noite para todos e todas, em especial para as mulheres. O dia de hoje tem sua origem nas lutas históricas, travadas principalmente pelas mulheres, que resultaram em conquistas de direitos fundamentais, tais como o direito ao voto, cotas nos partidos políticos, Lei Maria da Penha, licença maternidade, entre outros tantos direitos, como o simples direito de poder viajar sozinha sem precisar de um homem para acompanhá-la. Porém, apesar das várias conquistas, ainda temos um longo caminho pela equidade de gênero. Basta olharmos as estatísticas, onde mostram que no Brasil, no ano de 2021, a cada 10 minutos uma mulher foi estuprada. A cada 7 horas houve um feminicídio. Sabemos que é muito comum as mulheres receberem flores nesse dia. As flores são bem-vindas, porque representam as conquistas e o reconhecimento das lutas de todas nós. Porém, as flores devem simbolizar uma parceria na luta pela equidade e justiça de gênero, e não apenas flores com uma ausência política do que essa data representa. Dessa forma, novamente gostaria de dar boas-vindas a todos e todas. Convidar a Graciela para apresentar a nossa convidada da noite. Olá, Juliana, boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todos. Gente, mais uma vez estamos aqui com o nosso encontro do Coletivo Quantum, coletivo de mulheres cientistas da UNEAL. Eu, professora Graciele Oliveira Faustino, sou lotada no campus de Palmeira dos Índios, professora do curso de Pedagogia. E hoje, claro, não podia ser diferente como coletivo como coletivo de mulheres e em busca de luta, acrescentar mesmo, incrementar a luta pela igualdade e equidade de gênero, nós não poderíamos deixar passar batida essa data que é tão importante. Como a professora Juliana já tão bem começou, esse dia não é simplesmente por ser mulher, e mais do que por ser mulher, é pelas lutas que já vêm sendo travadas há tanto tempo por e pelas mulheres. Então, nesse momento, eu gostaria só de fazer um breve comentário antes de trazer a nossa convidada. É interessante como, na aproximação dessa data, dessa data que é tão simbólica para nós, sempre surge ou emerge ou vai para as mídias algum evento que chama a atenção. Evento esse que geralmente está ligado a coisas que acontecem no cotidiano das mulheres, que acontecem no dia a dia. Próximo ao 8 de março, sempre algum episódio ganham as mídias, nos fazendo lembrar de coisas que ocorrem todo e a cada dia com várias mulheres. Então, inicio fazendo um repúdio aos atos e falas de um certo deputado, o qual não quero nominar, posto que já ganhou muito palco com suas abjetas declarações, mas que serviu para estampar a vulnerabilidade das mulheres em toda e qualquer situação. Temos declarações sem que se busque justificar o injustificável. Como justificar aquilo que foi feito àquelas mulheres? Vemos a uma absurda causa sendo atribuída à natureza masculina, principalmente depois de todo o processo chamado de civilizatório, ainda cabe atribuir estupro à natureza do homem? Além disso, até quando vamos tolerar que o desrespeito, insensibilidade ou até mesmo, no senso comum, o mau caratismo seja colocado como algo imaturo ou coisa de menino? Porque tudo que é imbuído à mulher, como tendo consciência do que se faz, o mesmo não se faz ao homem. Se hoje precisamos firmar um Dia da Mulher, é pela condição de exclusão e de negação a tantas vividas. É uma data que foi instituída para marcar essas lutas. Não é, e ao mesmo tempo é, por sermos mulheres. Simplesmente. Essa data está carregada de histórias e ausências. Não podemos negar que mesmo o que se foi colocado como direitos das mulheres sofre cortes de raça
e de classe. Se hoje entendemos que há uma presença ou ausência ou negação de algum direito, é porque, além do machismo estruturado e entranhado na nossa sociedade, reconhecemos que não é possível generalizar e dizer que todas as mulheres estão sendo contempladas nas conquistas dos direitos. Há muito chão e muita luta, e há muito ainda que abrir o olhar para os múltiplos modos de vida e modos de ser mulher. Então, é com isso que eu inicio minha fala nesta noite, e gostaria de convidar a Joana Jatobá, que é assistente social, formada pela UFAL, e especialista também em gestão de políticas públicas. Joana, que trabalha, né, pela Superintendência de Políticas das Mulheres, Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Arapiraca. Seja muito bem-vinda, Joana, à nossa universidade, ainda que de forma virtual, e ao nosso, né, a mais um, né, para brilhantar mais um dos nossos eventos que têm sido promovidos mensalmente pelo grupo Quantum, coletivo de mulheres cientistas da UNEAL. Desde já, os nossos agradecimentos. Certo, boa noite. Eu que agradeço o convite, né, em nome da Superintendência de Política para as Mulheres do nosso município. Agradeço também e parabenizo pela iniciativa, né, de abrir essa discussão, porque a gente precisa, de fato, ir para além das universidades, né, porque eu sei que nas universidades nós temos grupos que discutem, eu sei que nós temos espaços que têm discussões já muito avançadas, quando a gente fala das políticas públicas relacionadas a mulheres, mas a gente ainda sente muito essa ausência quando a gente vai chamar a sociedade para participar desses espaços, até para fortalecer a nossa fala em torno de reivindicações, né? Que é justamente esse o nosso objetivo hoje, quando a gente vai falar sobre a questão do sistema de garantia de direitos para mulheres, né? Então, eu que agradeço, né? Desejo que as pessoas que estejam nesse momento possam também contribuir com essa nossa conversa, né? Eu sou profissional, estou atuando hoje no Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, já tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos, mas nessa caminhada também já estive no CREAS, que também atuei com pessoas em situação de violência, então já venho com esse público nessa situação de vulnerabilidade, de risco social, já desde que me formei praticamente, e eu acho que esse espaço é importantíssimo para que a gente consiga, de fato, alargar essa discussão, né? Mais uma vez, recentemente, inclusive, nós estávamos formando o Conselho de Política para Mulheres, porque nós estávamos com ele desativado, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi justamente a ausência da sociedade civil organizada, né, na qual a gente precisou lançar esse edital 2 vezes, praticamente, para que a gente pudesse ter essas pessoas participando junto conosco. Então, assim, é uma situação muito difícil, né, sobretudo num momento como esse que a gente vem vivendo uma série de retrocessos, né, então é muito arriscado a gente não consolidar esses espaços de participação da sociedade civil, né? Então, é justamente sobre isso que a gente precisa falar. Eu vou trazer aqui algumas questões da minha vivência, do município mesmo, que é onde eu tenho atuado, mas peço essa participação, né, de quem estiver aqui conosco também, para que a gente abra, de fato, para uma discussão, né, para que seja uma conversa uma troca bem bacana. Então, assim, eu já inicio agradecendo, né? Eu que agradeço mais uma vez, vou deixar você à vontade, pode falar, certo. E a gente vai estar acompanhando no chat. Ao final da tua fala, eu retorno, e aí a gente, né, abre para mais um bate-papo. Okay? Muito obrigada. Ok. Então, assim, como eu já iniciei, conversando agora com a professora Graciele, eu acho que a gente precisa deixar muito claro a importância desses espaços de discussão,
né? A gente precisa falar, a gente precisa entender como é que essa política está caminhando, a gente precisa se envolver mais. E eu acho que espaços como esse são extremamente importantes para que a gente possa fazer isso. O Dia Internacional da Mulher, né? Hoje, o dia 8 de março, ele passa a ser uma data ainda mais importante por justamente lançar esse olhar internacionalmente falando, né, para esse público, né, para nós enquanto mulheres, quando na verdade a gente sabe que esse olhar deveria ser voltado cotidianamente, mas infelizmente a gente ainda sofre muito com isso. Então eu acho que a gente precisa aproveitar esse dia, esse mês de março, para conseguir trabalhar de fato esse tema, né, e para colocar a relevância, a importância da gente estender isso durante todo ano. Então, eu tenho ficado um pouco mais satisfeita, porque parece-me que o dia 8 de março, ele vem retomando a sua essência. Há alguns anos atrás, logo quando eu comecei a atuar, uma das coisas que eu observava era justamente a dificuldade de trazer a essência desse dia. A gente que estava nos serviços, a gente observava que tinham algumas atividades, que tinham as homenagens, as parabenizações, tudo isso, mas o sentido de fato do dia, o sentido que é o sentido político da luta do 8 de março, ele não era mencionado de forma tão clara. E eu comecei a observar que de uns anos para cá, parece que isso vem sendo retomado. A essência do dia 8 de março, ela vem sendo colocada, está sendo mais exposta. Talvez até pelas ofensivas que a gente venha travando ao longo do tempo, né? Sobretudo de 2016 para cá, e nos fez perceber a necessidade de realmente buscar o sentido desse dia como o sentido de luta, de reivindicações, de manifestações, e aí também nós vamos aproveitar para fazer reflexões sobre essa situação, como é que está a política referente a isso. Então, assim, o dia 8 de março, existe uma mística até em torno do dia, né, mas na verdade, era um momento de grande efervescência política, e ele foi marcado justamente, o dia 8 especificamente, pela morte de algumas mulheres operárias, enquanto elas reivindicavam direitos, né? Então, elas estavam no momento de greve, e aí elas foram mortas, brutalmente assassinadas, queimadas vivas, né? Então, ele gira em torno disso aí. Deixando claro que era um momento de manifestação, não apenas nos Estados Unidos, como diz, mas, assim, em torno do mundo estava havendo essa manifestação devido à exploração, né, exacerbada que estava tendo dessas mulheres operárias, dessas mulheres que passaram a sair dessa esfera privada e foram para o espaço público, onde ficou muito claro essa desigualdade entre homens e mulheres, né? Essa desigualdade de gênero ficou muito latente. Então, esse é o real significado do dia 8 de março, né? A gente não pode perder de vista que é um dia que é sinônimo de luta, de manifestações e de reflexão sobre essas questões. Então, a gente precisa lembrar, quando a gente vai falar da questão da mulher, qual era o terreno que isso se dava, né? Então, a gente está inserido, até hoje, em uma sociedade patriarcal, em uma sociedade em que o homem, desde sempre, sobretudo com o advento da propriedade privada, ele passa a se colocar acima das mulheres, né? Acima das mulheres em uma posição social, em uma posição econômica. Então, as mulheres passaram a ter um papel, começaram a ficar em segundo plano, né? Esses homens passaram a sair para a esfera pública, enquanto as mulheres foram relegadas à esfera privada, né? Então, enquanto os homens mantinham essas questões econômicas, o movimento da questão econômica, as mulheres ficavam responsáveis por essas atividades que não eram percebidas como rentáveis, né? E em uma sociedade que é regida pelo capital, né, pelo dinheiro, de fato, então as mulheres passaram a ficar invisibilizadas, né? Então, porque achava-se que não havia uma contribuição, né? E claro que havia, não uma contribuição direta, mas era uma contribuição na questão da manutenção daquelas famílias. Então, diante desse cenário,
Quando essas mulheres passam a ter a necessidade de ir para a esfera pública, de buscar trabalhos, porque o próprio sistema chegou um momento que ele já não conseguia, essas famílias, principalmente as famílias de classe trabalhadora, o homem já não conseguia manter essa casa sozinho. Então, essas mulheres passaram a ir para a esfera pública, e foi nesse momento que essa desigualdade ficou muito mais clara, né? Ficou muito mais clara nesse ambiente, porque se antes ela se dava em um ambiente privado, naquele momento ela se dava socialmente, no ambiente externo, né? Na esfera pública, com a legitimidade, inclusive, das instituições do Estado. Então, foi quando começou a haver uma série de conflitos, de manifestações, por um direito básico, que era o direito de subsistência mesmo, né? Então, essas mulheres, além de terem que lidar com essas questões da esfera pública do trabalho, continuaram com a sobrecarga das atividades privadas, né, do ambiente privado, responsabilidade com família, e isso é uma coisa que a gente pode observar até hoje. Então, é muito fácil exemplificar como essa sociedade patriarcal, ela vai se estabelecer, e se estabelece, e é assentada em bases tão sólidas, que até hoje a gente, enquanto mulher, é cobrada essa responsabilidade, né? Então, hoje não é raro que a gente seja julgada, inclusive, caso a gente não consiga dar conta desse trabalho na esfera pública, mas também desse trabalho com a família, nos cuidados. Então, a gente acaba sendo exposta a julgamentos, né? Então, a sociedade patriarcal, ela tem mesmo essa característica de penetrar toda a sociedade, né? Então, seja no nível social, econômico, cultural. E essas ideias, esses padrões de comportamento, eles vão sendo penetrados, né, na sociedade, e nós vamos assumindo isso como se fosse algo natural. E, inclusive, assumindo diversas culpas, né? Nós, enquanto mulheres, nos atendimentos que nós fazemos, por exemplo, a gente lida muito com a culpa dessas mulheres diante dessa fragilidade de não conseguir executar essas jornadas extensas de trabalho, né? E, inclusive, relacionada aos cuidados com a família. Então, isso é uma das coisas que a gente observa muito, né? Então, o que é que a gente observa também? Que, diante desses fatos, através dessas lutas, né, dessas manifestações, das reivindicações, a gente conseguiu avançar muito, né? A gente tem direitos que foram conquistados, todos arduamente, né, por essas mulheres no século XX, que hoje para a gente é muito natural, né? Mas que a gente sabe que foram processos de lutas, de reivindicações, né? E como o direito ao voto, como a professora Juliana já falou anteriormente, o direito de você sair sem precisar pedir autorização dos parceiros, né? Tem umas coisas que são extremamente absurdas, como a descriminalização da questão da virgindade, pois, anteriormente, caso uma mulher casasse e não fosse mais virgem, esses parceiros poderiam solicitar anulação do casamento, né? Então, o direito ao divórcio, o direito a frequentar os ensinos superiores, né? Então, a gente conquistou diversos direitos ao longo desses anos. E tudo isso à base de muita luta, né? Uma das lutas, e puxando um pouco mais, de forma um pouco mais recente, claro que teve a Constituição, que também trouxe uma série de outros direitos, que passou a reconhecer as mulheres como realmente portadoras desses direitos, né? E não mais como um favor, como antes se fazia, né? Em alguns espaços. Mas o que é que acontece? Um dos marcos que eu gosto muito de citar é a questão da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, eu sempre trago, porque eu acho que a Lei Maria da Penha, como um dos dispositivos que traz uma série de direitos assegurados para nós, mulheres, ela é uma lei extremamente completa, né? Não é à toa que ela é uma das 3 leis mais progressistas do mundo, e eu acho que ela é a lei popularmente mais conhecida, né? Apesar da população não ter um conhecimento técnico referente a essa lei,
mas ela é uma lei que trouxe para nós mulheres uma certa segurança, né? E essa lei, ela é tão completa que ela, além de reconhecer essa desigualdade de gênero, quando a gente estuda a lei de forma mais integral, a gente percebe que, para além da judicialização, ela traz uma série de outros fatores, inclusive referente a questões culturais, né? Ela reconhece essa cultura machista, ela reconhece a desigualdade, e, baseado nisso tudo, em diversos estudos sobre a questão da sociedade, desses comportamentos culturais que se manifestam na sociedade, que acabam por gerar essa violência, que é fruto dessa desigualdade de gênero, né? Ela traz uma série de prerrogativas em relação a esses direitos. Uma dessas, por exemplo, é o fato dela entender a necessidade de políticas públicas. Então, ela não só coloca a questão da necessidade dos aparatos judiciais para punir os agressores, né, que violentam essas mulheres, né? Mas ela traz também a necessidade das políticas públicas, e ela deixa muito clara essa necessidade, porque apenas a punição desses agressores, ela não é suficiente, né? Então, isso para a gente, enquanto mulher, né, observar que existe um entendimento desse porte em uma lei é extremamente importante, né? E a gente consegue ver, dentro do próprio espaço de atuação que nós estamos, que hoje essa lei, os dispositivos dela são respeitados. Sim, muito mais na questão judicial, pelo que me parece. Nós conseguimos, depois da lei, por exemplo, tratando da questão do sistema de garantia de direitos, hoje no município de Arapiraca, claro, que eu falo de um município de grande porte, né, que tem um território que está no centro do estado, né? Então, com um certo desenvolvimento econômico, e claro que a gente sabe que isso também determina um olhar mais apurado e uma necessidade maior desses equipamentos. Mas aqui em Arapiraca, por exemplo, trazendo para essa questão do sistema da garantia de direitos, nós conseguimos ter hoje uma delegacia especializada de atendimento à mulher, nós conseguimos ter um juizado especializado, uma defensoria que possui um núcleo específico também para as mulheres em situação de violência. Nós temos o serviço como o CRANSV, que, para mim, é um serviço extremamente importante, justamente porque uma das nossas atribuições é reconhecer que aquela mulher ela tem autonomia para tomar as decisões que ela achar necessárias. E o nosso trabalho, basicamente, é fortalecer e articular essas políticas públicas, para que ela tenha acesso a esses serviços. Então, isso tudo é colocado pela própria Lei Maria da Penha, respeitando o espaço também dessa mulher. Respeitando respeitando o limite de participação na vida daquela mulher. Então, a lei, ela realmente traz uma semente extremamente importante, né? Nós temos esse sistema de garantia de direitos com umas sementes bem interessantes para que a gente consiga desenvolver, mas o que eu gostaria de colocar agora, e eu acho que é para isso que momentos como esse são importantes, é que muitas coisas a gente ainda precisa efetivar, né? Efetivar, e para isso eu acho que a gente precisa de uma sociedade mais organizada, né, na busca dessa efetivação. A gente precisa que as pessoas participem mais desses processos, a gente precisa que as pessoas consigam compreender melhor. Como eu disse, a gente teve a gente tentou estabelecer um conselho, né, então um conselho da mulher, que é justamente para atuar nessas demandas, para que a gente possa articular melhor essas políticas, cobrar que essas políticas sejam de fato implementadas, porque não adianta a gente ter apenas os equipamentos se a gente não tem, por exemplo, um bom atendimento, se a gente não tem capacitação dos profissionais, se a gente não está preparado para lidar com as diversas demandas que vão surgir.
né? Porque a gente precisa entender, eu estou falando aqui de um modo mais geral, e que isso nem me é possível, mas que, na verdade, se a gente fosse entrar em cada particularidade, nós temos diversos movimentos, nós temos diversas necessidades das mulheres, né? Nós temos as mulheres negras com as suas demandas, nós temos as mulheres mães que têm outras demandas, nós temos as mulheres trans, então nós temos uma série de demandas que a gente precisa atuar de uma forma muito específica, né? Então, eu acho que a gente precisa de um preparo realmente maior, a gente precisa cobrar uma efetivação dessa política de uma forma com mais preparo. E de 2006 para cá, o que a gente vem observando é um retrocesso gigantesco em relação às políticas, né? Então, a gente vem observando isso, inclusive de forma muito clara, quando a gente tem corte de repasses, a gente praticamente hoje, enquanto política da mulher, a gente não tem um recurso específico para a nossa política. Então, isso é uma coisa que a gente precisaria cobrar. E para que a gente cobre, a gente precisa se organizar para isso. A gente precisa mostrar a importância, né, da nossa população, as nossas necessidades, né? E isso a gente só faz quando a gente consegue se organizar. E eu acredito que o dia de hoje, e a minha fala, na verdade, é justamente para mostrar isso. De uma forma resumida, para dizer o seguinte, que a gente tem um sistema de garantia de direitos que foram lançadas diversas sementes, né, para que esse sistema fosse se estruturando, mas que a gente ainda tem muito para fazer, né, para além de flores, para além de homenagens, a gente precisa ainda desconstruir uma série de coisas, a gente precisa travar ainda uma luta muito grande para a desconstrução dessa cultura machista, né? A gente precisa trabalhar nisso, e eu acho que todos nós, sobretudo que estamos em alguns espaços que podemos trabalhar com esse viés mais educativo, nós temos por obrigação, né, tentar trabalhar para ir desconstruindo essas ideias, né, e desfazendo e cobrando, e eu acho que a gente não pode deixar esses movimentos pararem, ficarem parados num tempo, esperando que haja um bom tempo, porque eu acho que nenhuma luta para que a gente consiga direitos, para que a gente acesse direitos, a gente não vai ter um bom tempo, né? Então, eu acredito que a gente realmente precisa se organizar. O momento é um momento extremamente grave em relação aos ataques às nossas políticas, né? A política da mulher, se a política social como um todo, ela já sofre por não ser prioridade, a política da mulher menos ainda, porque, como eu disse inicialmente, nós sempre estivemos relegados a segundo plano, então nós não podemos esperar que os nossos governantes façam por nós o que nós ainda não nos organizamos para fazer, para solicitar e para reivindicar. Então, a mensagem que eu tenho para deixar aqui hoje é que a gente precisa, de fato, né, se organizar, a gente precisa reivindicar, a gente precisa aproveitar o dia 8 de março para trazer justamente essa reflexão, né, e fazer essa reflexão, avaliar como anda essa política e ver como nós podemos auxiliar e cobrar isso dos nossos governantes, né, além da nossa parte também que a gente precisa tá executando cotidianamente. Então, eu gostaria de falar um pouquinho só do CRANSB, né, que é o serviço que eu estou atuando atualmente. O CRANSB, ele é um dos órgãos, né, uma das instituições que estão previstas na própria Lei Maria da Penha. Então, justamente como um órgão que deve trabalhar de forma preventiva também, por entender que é através da prevenção, que é através desse viés educativo, tentando modificar essa cultura machista, que a gente vai conseguir reduzir os índices de violência. Esses índices de violência que foram direitos que passaram a ser percebidos apenas em 1970, né? Porque antes disso, a gente vinha se preocupando com direitos básicos de subsistência, né? Então, na década de 70 é que começou a ficar muito claro, saindo dessa esfera privada, a questão da violência contra a mulher dentro dos ambientes domésticos,
e tendo como agressores os seus parceiros, né? Violências essas que eram, inclusive, legitimadas pelo próprio Estado, né? Como os crimes de honra, por exemplo, né? Que as mulheres, elas podiam ser castigadas pelos maridos caso eles sentissem que a honra dele foi posta em prova, né? Então, assim, é uma coisa que para a gente pode parecer absurda, mas que é um passado muito recente, né? E que com essas ofensivas que a gente vem sofrendo, com esses governos extremamente conservadores, a gente vem, de fato, sofrendo muito com isso, né? A gente tem um direito assegurado, por exemplo, o direito ao aborto em casos de estupro. Eu não vou entrar mais não vou aprofundar nessa discussão, mas que é um direito que diversas vezes a gente já viu que, embora seja assegurado, as mulheres terem uma série de dificuldades para acessá-lo, né? Então, a ponto de ter que acessar a justiça para poder ter esse direito garantido. Então, é uma série de constrangimentos que, embora as leis coloquem como se a gente tivesse ali garantido, mas muitas vezes, quando a gente parte para a prática, esses direitos não estão tão garantidos assim, eles não estão sendo efetivados. Eles estão postos, efetivados nem sempre. Então, eu acho que é justamente isso que a gente precisa estar alerta, né, em relação à violência contra a mulher mesmo. Eu acho que todas as pessoas que já tiveram alguém que passou por alguma situação de violência, não são raros os casos de dizer que não foi bem tratado em algum espaço, ou alguma coisa do tipo. Então, embora a gente pregue, a gente saiba que tem direito a um atendimento humanitário, a um atendimento digno, a gente ainda sofre muito para efetivar esses direitos, né? Então, se a gente silencia, a gente não consegue avançar, né? Se a gente não se move, a gente não sente essas correntes que estão nos prendendo. Então, eu acho que é basicamente isso. Era o recado que eu gostaria de dar hoje. Deixo aberto para discussão, né? Como eu disse, estamos abertos também no CRANSB para o atendimento de mulheres que estão em situação de violência, independente de denúncia, independente de qualquer coisa. Nós temos e ofertamos o atendimento assistencial, o atendimento psicológico, o atendimento jurídico, né, na questão da orientação dessas necessidades, respeitando os limites dessa mulher, respeitando o direito dela de decidir o que é que ela vai fazer em determinados momentos, e sabendo que a gente precisa fortalecer essas mulheres, né, para que a gente possa se posicionar, e precisamos também garantir políticas públicas de qualidade para que a gente possa, de fato, ter autonomia para isso, né? E acho que na parte de políticas públicas também precisamos unir mais forças para cobrar que isso seja de fato providenciado, efetivado e com garantias, mas também com efetivação de qualidade. Então, eu deixo aberto para qualquer pergunta, para qualquer indagação que vocês venham a ter, para discussão, para opinião aí que vocês tenham. Ok, muito obrigada, Joana, muito feliz com as tuas falas. Se alguém quiser fazer alguma colocação ou questionamento pelo o chat do YouTube, aí a gente traz para cá. Teve uma pergunta lá, mas não era relacionada à fala. Essa live ela é organizada pelo coletivo de mulheres de professoras da UNEAL, né? Então, nós que somos responsáveis pela organização dessas lives, são lives que acontecem geralmente na última semana do mês, mas a gente antecipou do mês de março para a data comemorativa do 8 de março, né? E contamos, claro, com a colaboração de várias pessoas para a realização desse trabalho. E hoje nós contamos, inclusive, com a presença do técnico Leandro nos acompanhando na organização e administração da sala, tá? Bom, Joana, acompanhando aqui a tua fala, né, assim, o quanto é importante, teve algumas coisas que eu pontuei que talvez a gente pudesse até destacar um pouquinho mais ou frisar um pouquinho mais, né, assim, foram alguns destaques que eu fiz, né. Primeiro, quando você coloca assim a relação de culpa, né, do sentimento de culpa que as mulheres sentem
quando elas, né, por terem várias jornadas, por executarem vários trabalhos, e aquela ideia que sobrecai sobre as mulheres de que ela é responsável pelos cuidados, né? E aí cuidar dos filhos, cuidar dos pais, cuidar, né, às vezes é de criança, às vezes é de algum adulto, enfim. E o quanto isso perpassa todas as áreas, né? Eu acho que é algo que tem sido muito presente em todas as, né, nas várias discussões que nós fazemos, nos mais diversos segmentos, nas mais diversas áreas, né? O quanto, ao mesmo tempo que a mulher, né, vive reivindicando esses lugares, né, conquistar esses espaços, esses lugares, mas ainda recai sobre ela, né, esse sentimento de culpa por estar se dedicando, buscando né, esses espaços. E a gente, não sei como que a gente conseguiria, não sei nem se é desconstruir isso, né? Como é que a gente conseguiria romper esse ciclo de culpa, digamos assim, né? Não precisaria haver esse ciclo de culpa. Uma outra questão que me chamou a atenção, que eu ainda não tinha refletido muito, mas na tua fala, né, me fez pensar bastante o quanto, historicamente, as políticas para as mulheres, ela teve, né, e ainda tem um pouco essa representação na sociedade de políticas de favor, né? Eu trabalhei na assistência social, na proteção básica, e né, as políticas sociais, a forma como era organizada, toda aquela organização de colocar a mulher como, né, ali como a titular, a responsável pelo recebimento dos benefícios, o quanto isso tudo é visto como favor. E se a gente volta até mesmo às políticas educacionais, a criação da creche, um favor para as mulheres, para elas deixarem os filhos, para poder ter um local para deixar os filhos, para poderem trabalhar, né? Então, assim, não se vê como uma possibilidade de empoderamento, principalmente daquelas que já tiveram tantos direitos negados. Né? Eu sempre refletia muito assim, né? Gente, uma mulher que ela passa a receber uma renda mínima, ainda que seja mínima, né? Numa condição de extrema vulnerabilidade, principalmente aquelas que estão numa condição de extrema pobreza, dá a ela, né, um poder de organização dessa casa, de organização do sustento dessa família, de organização, às vezes, né, da própria vida. Então, quando uma mulher se recusa em determinados contextos a não fazer mais determinados trabalhos que ela fazia antes, que não lhes garantia nenhum direito trabalhista e que eram em condições completamente precárias, isso está dando a ela o poder de escolha. Mas quantas vezes eu ouvi a ideia de comodismo, né? Assim, essas mulheres elas estão se acomodando porque elas não querem mais trabalhar, elas agora estão preguiçosas, não querem mais trabalhar. E eu sempre pensava pela ótica, ela não quer mais ou ela não quer mais trabalhar nessas condições. Se fossem oferecidas, né, condições de fato de trabalho para essas mulheres, com salários dignos, elas iriam recusar? É uma coisa assim que fica me incomodando. E a outra coisa é o quanto eu penso assim, que aí talvez você possa falar um pouco mais sobre as dificuldades de execução desses serviços. Como é que tem sido, né? Você falou bastante aí dos retrocessos, de não ter, né? De não ter esse fundo, ver que quando a gente tem que... Quando a gente não, né? Quando a agenda governamental resolve fazer cortes e retirada, uma das retiradas é essas ligadas a políticas de minorias, né? Então, quando se tem que enxugar a secretaria ou, né, quando se pensa em algo desse tipo, vai logo o quê? Para essas políticas de minorias. E o quanto a gente ainda tem que ouvir que todas essas reivindicações das mulheres não passam de mimimi, né? Então, por que vamos valorizar tais políticas se para muita gente isso é só um mimimi, né? Então, eu gostaria que você falasse também um pouquinho mais sobre isso e até mesmo mais sobre a importância mesmo dos centros de apoio à vítima, né? Como é que tem sido esses trabalhos? Olha só, eu vou iniciar colocando o que você tinha colocado dessa parte da culpa, da responsabilização da mulher, né, dentro dessa esfera. Por mais que a gente esteja lutando para sair um pouco, tirar um pouco esse estigma da gente, essa marca desse compromisso tão, digamos assim, unilateral com a parte da família, com a parte dos cuidados. Mas, recentemente, inclusive, eu fiz um estudo na especialização e a gente falava como a própria política, né, sobretudo a política de assistência social, ela também legitima essa responsabilização da mulher em relação aos cuidados com a família, né? Então, quando ela começa a cobrar que as mulheres
matriculem os filhos, quando ela cobra que as mulheres, a matricialidade sociofamiliar, por exemplo, que a gente tem como uma perspectiva na política de assistência social, ela deixa muito clara essa cobrança unicamente em cima dessas mulheres. Né? Então, a gente precisa, de fato, pensar outros meios para que esses homens também sejam responsabilizados. Né? Eu sei que a própria política justifica que, diversas vezes, diante de uma relação, são as mulheres que ficam, os homens saem e as mulheres ficam. Mas isso é colocado de uma forma tão resignada que eu acho que a gente precisa repensar. Né? A política precisa repensar como isso pode ser feito, né? Não deveria ser aceito que um homem saísse, né? E a gente colocar toda a responsabilidade em cima de uma mulher, porque o homem simplesmente, normalmente, não assume. Então, a gente vê que há uma certa legitimação, né? Em relação a isso. E isso é uma discussão que a própria política de assistência social, em alguns espaços, já vem refletindo sobre isso. E a gente precisa estar atento a isso, inclusive nos nossos espaços profissionais, né? Porque é uma reflexão que às vezes a gente nem faz, né? E às vezes a gente acaba reproduzindo aquela fala de dizer o seguinte: mas não acredito, essa mãe ainda não matriculou essa criança, essa mãe ainda não tomou determinada decisão, essa mãe ainda não tomou determinada posição, então a gente acaba reproduzindo isso. E isso é uma fala que a gente, enquanto profissional, precisa ter muito cuidado, né? Então, um outro ponto que você tinha colocado foi a questão do... Me fale aí o terceiro ponto. Aqui, né, foi a relação de culpa, né? Essa história das políticas como favor. Sim. E as dificuldades de execução, né, das políticas. Sim, as dificuldades de execução são diversas, né? É o seguinte, a gente já teve aqui, no município de Arapiraca, especificamente, um status de secretaria, né? Nós tivemos um status de secretaria onde as coisas funcionavam com uma maior visibilidade para a política da mulher. Né, isso era muito claro. Então, há alguns anos nós perdemos o status de secretaria, mas claro que a gente não pode se reportar essa análise apenas em um nível local, né? Foi justamente quando nós começamos a ter o golpe mesmo de 2016, né? Eu prefiro tratar desse modo, e que nós começamos a sofrer muito mais com essas ofensivas, né, neoliberais, com esses cortes de recursos, de repasses, e claro que dentro dessa esfera federal isso vai recaindo até atingir os municípios, né, que estão executando. Então, a gente não tem como deixar de fazer uma avaliação de um modo mais integral. Então, desde então, a gente perdeu esse caráter de secretaria. Nós ficamos com a Superintendência de Política para as Mulheres. Hoje nós estamos desenvolvendo o nosso serviço, basicamente hoje, é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, onde a gente consegue executar, mas, claro, dentro dos nossos limites também, fazendo algumas parcerias com o Estado, fazendo algumas parcerias com o município de Maceió. Aqui, por exemplo, nós não temos uma casa-abrigo, mas aí nós temos algumas articulações que nós vamos fazendo, que caso a gente tenha necessidade, a gente caminha para outro município, ou diante de alguma emergência, a gente tenta conseguir, nem que seja uma ou duas diárias em algum hotel no espaço. Tem uma outra parceria também que nós temos com o Instituto Avon, que ele é um programa também que ele oferta para algumas mulheres com algumas condicionalidades, né? Então, se essas mulheres se encaixarem, a gente consegue colocar, em parceria com o Hotel Ibis, a gente consegue colocar essas mulheres também em um ambiente mais seguro, né? Conseguimos ter aqui em Arapiraca, como eu disse, um sistema na parte jurídica, eu acho que a gente está bem amparado, né? Nós temos pessoas comprometidas com a política, né? O juizado da mulher em situação de violência doméstica, ele é extremamente atuante, a Defensoria Pública com o Núcleo de Violência Doméstica também, extremamente atuante, então são parceiros nossos que a gente consegue executar até com uma certa facilidade, principalmente quando a gente trata dessas demandas judiciais, certo? Nós temos aqui também a Patrulha Maria da Penha,
Patrulha Maria da Penha tem sido um serviço extremamente importante na tomada de decisão dessas mulheres de pedir a medida protetiva, justamente porque é um recurso mais novo, né? Tem um pouco mais de um ano, e essa patrulha, ela fica específica para as mulheres que têm a medida protetiva, né? Então, ela faz visita a essas mulheres, ela observa como é que está, então ela faz a ronda naqueles espaços, naqueles endereços das mulheres que estão com medida protetiva. Quando tem alguma situação um pouco mais grave, ela já fica um pouco mais perto dessas mulheres, até para dar uma certa segurança, né? Então, eu acredito que nessa parte a gente tem uma certa estrutura e a gente tem conseguido funcionar relativamente bem. Ainda sofremos um pouco com essa parte mais ampla mesmo de políticas públicas que possam atender essas mulheres. Aqui a gente, por exemplo, no âmbito da saúde, a gente tem uma pessoa que é responsável pela saúde da mulher, onde nós conseguimos dar alguns encaminhamentos, conseguimos fazer algumas parcerias, algumas articulações, né? Temos a delegacia especializada, embora a delegacia não funcione todos os dias, então isso é uma das coisas que já foram questionadas, né? Que claro que é em âmbito do Estado, mas assim, que são coisas que a gente precisa trazer para discussão e cobrar para que sejam implementadas de uma forma mais efetiva, claro. Né? Então, a Delegacia da Mulher aqui, ela trabalha praticamente, salvo engano, terça, quarta e quinta. Então, nos outros dias, as mulheres precisam se dirigir à Delegacia Central. Então, há uma certa resistência para essas mulheres irem para essa delegacia. Claro, às vezes não são pessoas preparadas para atender, não é uma delegacia que trata de uma demanda específica, então fica um pouco à vontade. Então, se já é extremamente constrangedor você buscar ajuda, né? Sobretudo nessas condições. A parte econômica também é uma parte que pesa muito, e é por isso que eu bato muito na necessidade de uma política pública voltada para essa questão, né? Então, assim, a gente tem mulheres que saem realmente só com documento, quando conseguem pagar, porque algumas não conseguem, né? Então, a gente precisa, de fato, e a gente não tem um recurso que possa viabilizar uma condição mais confortável para aquelas mulheres. A gente não tem como garantir, né, essa situação. Então, a gente precisa mesmo. Isso eu estou falando aqui especificamente das mulheres que passam por situação de violência, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma série de outras demandas das mulheres que precisam ser observadas. Que, por exemplo, não é só a questão da violência que vai interferir e que vai causar essa vulnerabilidade e esse risco social, né? E aí a gente precisa, de fato, parar para discutir sobre as mulheres, né? Sobre essas demandas, né? Aqui a gente tem as mulheres quilombolas, né? Que têm os seus grupos, que a gente ainda não sente essa inserção de uma forma mais completa, mas que a gente precisa inserir nessas discussões, né? Recentemente a gente estava buscando capacitações para lidar com as mulheres trans, que é um outro público também que já nos chega. E aí a gente sente essa necessidade de capacitação e que para isso tudo a gente precisa, de fato, de recursos, né, de uma verba que, de fato, seja direcionada à política para mulheres. Então, a gente vem executando dentro das nossas possibilidades, né, a gente consegue fazer um trabalho de acolhimento interessante, né, um trabalho que realmente tem uma certa efetividade, mas que a gente sente as dificuldades no nosso cotidiano, óbvio. Em relação aos atendimentos, é o seguinte, o Centro de Referência da Mulher, isso é uma coisa que gera muita dúvida, ele é um centro que ele foi justamente instituído, né, foi colocado na própria Lei Maria da Penha, junto com outros que também há necessidade, por exemplo, há uma necessidade de um centro que trabalhe os agressores, e hoje nós não temos ainda aqui, né, algumas cidades já têm, mas aqui nós ainda não temos. Temos algumas experiências que estão sendo feitas pelo juizado, né, com esses agressores, mas a gente precisa trabalhar esses agressores, né? Então, o CRANSV, ele surge dessas observações, né, da lei, que traz essa necessidade de acompanhamento dessas mulheres que vivem em situação de violência, porque a gente percebe que muitas delas, por mais o padrão de relacionamento, acaba se... A gente tem mulheres que têm medidas protetivas de 2, 3 parceiros,
né? Então, a gente precisa lidar com essas questões e compreender o que é que acontece. É por isso que a gente tem um acompanhamento psicológico, a gente tem esse acompanhamento assistencial para entender a cultura daquela família, né? A gente tem uma cidade que a gente tem ainda muita parte de zona rural. Então, na zona rural, isso ainda é mais arraigado, né? Essa cultura patriarcal ainda mais forte. Os serviços, às vezes, não conseguem chegar. E a gente precisa fazer todas essas observações. Então, por exemplo, quando a gente fala dos atendimentos a mulheres, a gente assim faz, olha, a gente vai formar um grupo, mas nem sempre essas mulheres vão ter recursos para ir para o grupo. Então, eu acho que quando a gente fala dessa política, a gente tem que pensar, de fato, na integralidade, como é que isso vai se desenrolar. Né? A gente precisa disponibilizar, por exemplo, o transporte. A gente é uma cidade que o sistema de transporte não é um transporte que consiga corresponder às nossas expectativas relacionadas a isso. Né? Então, a gente precisa, eu acho que a organização e sentar com pessoas de diversas políticas, sentar com pessoas que têm uma preocupação com a demanda da mulher, é justamente para que a gente possa ver pontos que, às vezes, a gente sozinho em nossos espaços, a gente não enxerga, né? Então, eu acho que há essa necessidade, de fato, de a gente ter momentos como esse com diversas pessoas participando, justamente para que a gente possa colocar coisas que o outro não vai enxergar, para que a gente possa fazer um acolhimento de qualidade e para que a gente tenha um sistema de garantia de direitos que funcione, né? Então, não adianta eu ofertar, por exemplo, um serviço se eu não tenho como dar condição para que aquela mulher chegue àquele serviço, né? Então, eu preciso disso. Então, essas são as dificuldades que a gente vai tentando ultrapassar no nosso dia a dia, né? Mas que ainda assim, a gente sente que a gente precisa parar de se colocar como se a gente estivesse pedindo um favor para que as coisas funcionem, né? A gente precisa realmente ver que isso é um direito, de que essas mulheres têm direito de participar desses serviços, né? Elas precisam participar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente lá no Cransvi, a gente tem um atendimento extremamente humanizado, né, relacionado, então, assim, várias vezes tem mulheres que chegam que não querem nem dizer o nome. E aí, a gente deixa, eu costumo até guardar lápis, caneta, prontuário, só procuro saber qual é a dúvida, né? Nós que estamos lá, a gente vai ouvindo, e aí a gente tenta ver se elas vão estabelecendo esse vínculo de confiança para que possa, de fato, se inserir no serviço. A inserção do serviço não significa que ela precise se desfazer da relação, que ela precise mudar um comportamento, às vezes uma relação de 25 anos, e então a gente sabe que o trabalho é de formiguinha mesmo, né? E o que a gente precisa fazer é fortalecer essa mulher para que ela comece a tomar algumas decisões. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de mulheres que essa mulher nunca se separou, mas que ela conseguiu terminar o ensino médio, né? Ela conseguiu se posicionar para dizer, não, o ensino médio eu vou terminar. Então, são coisas que, as pequenas conquistas que sejam, são conquistas, né? E eu acho que a gente precisa ver. Mas se a gente não começa, se a gente não dá base, se a gente não observa essas necessidades, a gente continua ficando muito aquém. Se a gente não cobra, se a gente não reivindica. Então, eu acho que é essa necessidade que a gente tem, e eu acho que é o nosso papel também, enquanto profissional, à frente dessas políticas, né? Que bom saber, assim, da execução dos trabalhos, né, Joana? A gente sabe o quanto é difícil e a necessidade, sim, de sensibilização dos trabalhos, a importância da intersetorialidade e de sensibilizar os agentes que estão nas outras políticas, né, para que eles também entendam, compreendam toda a situação dessas mulheres. Eu acho isso de extrema importância, e por isso que nunca é demais a gente falar, parece que fica repetido, às vezes parece que é um trabalho, né, que é uma fala repetida, que é uma fala cansativa, mas não, é uma fala necessária, né? Se a gente precisa estar reforçando, é porque ainda há necessidade de que isso chegue ao esclarecimento dos públicos. E você falando e eu pensando assim, quando a gente traz essas políticas, é claro que a gente tem
certo grupo que geralmente é que realmente é mais assistido. Mas é interessante que algumas pessoas elas não têm, inclusive, a compreensão de que elas podem acessar esses serviços, né? Elas, talvez por receio, por medo mesmo, por medo a gente sabe que acontece muito, mas algumas, inclusive, eu já vi situação, algumas mulheres elas acham que é só para o grupo, que a ideia do que é estar vulnerável e do que é ser vulnerável, né? Então, assim, que essas políticas não entendem que é para toda e qualquer mulher, né? Em toda e qualquer situação, ainda que a gente tenha ali alguns públicos que são mais marcados nessas assistências, nesses atendimentos, né? Então, pensar assim que é preciso divulgar, sim, mais esses trabalhos para que as mulheres entendam que no momento em que elas necessitarem ou demandarem disso por alguma situação, que elas podem recorrer a esses serviços, né? Que elas podem buscar, e como você bem diz, porque isso é direito, né? Não é favor, é direito. E como o direito precisa ser garantido e efetivado, não é? Já surgiu aqui um questionamento, que é de que forma se pode entrar em contato com esse serviço. Então, antes de passar, eu gostaria só de registrar a presença da Cris, né, da Cristiane Lira, que está aqui conosco acompanhando, inclusive ela deixou no chat o endereço, né, do Cransvir, né? Muito bem-vinda, obrigada, Cris, por estar aqui conosco, tá? E a gente já vai até caminhando, né, para as falas finais. Eu deixo para você responder a pergunta, e se você quiser acrescentar mais alguma coisa, tá, Joana, fique à vontade. Certo. É o seguinte, uma das formas que a gente tem para que, só falando antes o que você tinha falado, uma das condutas que a gente tem para que essas pessoas até se sintam um pouco mais confortáveis de entrar em contato com a gente, até entendendo um pouco melhor sobre os nossos serviços, por exemplo, às vezes nas comunidades tem alguns equipamentos que observam alguma situação de violência, de mulheres que sequer percebem ou que realmente não estão prontas para trabalhar essa questão. Mas aí, fazendo essa observação, tendo essa percepção, a gente já pede para que os técnicos entrem em contato com a gente, e muitas vezes a gente até vai até o local, né? Não é indicado a gente fazer visita no domicílio dessas mulheres, até para não colocá-las em risco, mas a gente faz nesses equipamentos sociais e tenta convencer até para sensibilizar esse atendimento, deixando muito claro qual é o atendimento que a gente faz e qual é a nossa proposta. Certo? Para entrar em contato, eu acho que a Cris deixou aí o endereço, né? No momento, nós não estamos com telefone, mas o que é que eu oriento? Dentro das comunidades, até para que fique mais perto, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso a vir até aqui sem se comunicar nem nada. Tem os CRAs, provavelmente próximo das comunidades, ou até alguns postos de saúde, podem ir a esses serviços e pedir para entrar em contato conosco, porque não vai ter nenhuma dificuldade em relação a isso. E eu digo porque provavelmente é mais próximo aos locais que essas pessoas residem, né? Então, esses equipamentos são os nossos braços de articulação, de fato. Então, podem ir a esses serviços e pedir para entrar em contato conosco, caso tenha alguma dificuldade. Mas, se puder vir também ao serviço, a gente atende, certo? Quem chegar no serviço, a gente atende. Nós estamos funcionando de 8 a 1 e de 2 às 4 horas da tarde, todos os dias. Então, a gente faz esse atendimento, sempre vai ter, algum dos técnicos vai estar para fazer esse atendimento, certo? E aí, posteriormente, percebendo essas necessidades, a gente vai fazendo a inserção dentro do serviço, né? Para que passe por outros técnicos, caso que no momento marcar um momento com a psicóloga, ou seja, com a advogada, alguma orientação, alguma coisa do tipo. Então, é desse modo que a gente está fazendo. Até para facilitar um pouco enquanto a gente não está com o telefone. Então, fica aí, gente, para quem nos acompanha, ser multiplicadores das informações dos serviços, né? Eu acho que também é isso. Esse coletivo, ele é um projeto de extensão, então a ideia realmente da gente ter esse contato com a comunidade, né? De estender a universidade à comunidade, por enquanto com trabalhos ainda de modo virtual, mas a ideia é essa, e eu penso assim, no momento em que a gente divulga uma informação, a gente tem que colaborar ali realmente, né? Como você disse, o trabalho de formiguinha, ele vai muito disso, né? Ser um multiplicador dessas informações e passar isso e realmente
como a gente diz assim, é segurar as mãos de todos aqui, todos e todas nesse caso, né, de todas as que estiverem de alguma forma precisando ou por alguma razão queira acessar esses serviços, né? Joana, só agradecimento, né? Então, agradeço em nome do coletivo Quantum. A professora Juliana estava tentando conectar novamente, mas ela me informou aqui que está tendo dificuldade, né? A gente ainda fica com esses problemas de trabalho remoto, né? Estava com dificuldade de acesso, mas né, agradeço em nome de todo o coletivo e, claro, da nossa universidade. Gostaria de, antes de finalizar, também estender o agradecimento a cada uma das nossas professoras que compõem esse coletivo. Janismar não pôde estar aqui hoje, que ela é quem brilhantemente apresenta quanto, para dizer assim, ó, é aquela menor partícula da grandeza da física, e nós fomos nos juntando enquanto partículazinhas para poder formar esse coletivo e sacudir essa discussão sobre gênero e sexualidade né, nesse meio. E aí, então, agradecer a cada professora que compõe o nosso coletivo. A professora Natécia também está nos acompanhando aqui, que é a mentora desse projeto inicial. Parabenizar a todas as professoras da Universidade Estadual de Alagoas, de modo particular, né? Claro, os parabéns hoje vão para todas as mulheres, né? Mas dessas lutas que a gente vive enquanto mães, filhas, tias, avós, e nessa divisão dessas jornadas né, da academia com as vidas privadas de cada uma. E agradecer, claro, imensamente à Secretaria de Desenvolvimento Social de Arapiraca e a você, então, estendo agradecimento na tua pessoa, Joana. Agradeço a Glaucia por ter nos colocado em contato, né? Espero a possibilidade de trabalhos futuros. E eu sempre penso na importância desse trabalho, eu considero bastante, porque em um outro momento, num outro campus, né, num dos nossos campos, eu levei a equipe do CREAS, de Palmeira dos Índios, lá para o campus, e a gente pensa assim, todo mundo sabe o que é o CRAS, o que é o CRES, mas não, né? Muitos dos nossos alunos não sabiam o que eram esses serviços, não sabiam dessa rede de políticas, né? De todos esses aparelhos e equipamentos da rede de assistência social. Acho que o nome assistência social parece que ainda é carregado de muita, né, de uma representação negativa e muito preconceito. Então, muitos não sabiam o que eram os serviços do CRAS, do CRES, e aí só para a gente mostrar assim, ó, a importância de conhecer o que é a Política Nacional de Assistência Social e que todos esses aparatos e equipamentos públicos, eles pertencem a essa rede de serviços, e é por meio desses equipamentos que a gente consegue né, possibilitar a essas pessoas que elas tenham seus direitos minimamente garantidos. Né? Então, é um trabalho assim, realmente muito árduo de cada técnica da assistência social para a execução de tudo isso. Então, parabenizo também, né? Não quero deixar ninguém de lado, mas cada uma das mulheres que compõem essa secretaria, que eu sei assim, que tem um grupo ali que é muito forte, tá, gente? E nesse momento também agradecer ao nosso técnico Leandro, que é quem está aqui administrando a nossa sala, a nossa universidade funciona por conta dos nossos técnicos também, né, gente? Então, para finalizar, eu passo a palavra para você, o que você ainda quiser acrescentar, e mais uma vez, né, externar a nossa gratidão por esse momento. Olha só, nós é que agradecemos a oportunidade desse espaço para que a gente realmente possa colocar esses serviços que são tão úteis à comunidade, né, que são tão necessários à comunidade, sobretudo as mulheres, né, que hoje nós estamos falando, e que muitas vezes é desconhecido. Nosso papel é justamente esse, e o nosso objetivo é esse, que a gente possa formar disseminadores, né, para passar essa informação para outras pessoas, para que possam acessar esses serviços que são direitos, né, e da forma como direitos, e não como favor, né, são direitos e a gente precisa fazer com que essas mulheres acessem, com que essas mulheres entendam o que é que vem passando e que elas consigam, de fato, se fortalecer na luta de cada uma delas, né, para seguir a vida com um pouco mais de dignidade, que é isso que a gente pede. Então, nós só agradecemos, estamos à disposição, né, espero que a gente tenha contribuído também, mostrando um pouco dessa nossa parte, da atuação mesmo, né,
E aí, e pedimos também para que possamos estreitar esses laços, porque a gente também precisa muito, né, das pesquisas, dessa parte da universidade, até para nos auxiliar, né, diante desses processos, dessa parte interventiva, investigativa que a gente precisa fazer também. Que bom, vamos fazer aí mais parcerias. Sem dúvida. Né? Ok, gente. Então, hoje estamos encerrando. Fiquem acompanhando as notícias no site da Unreal. Próximo mês a gente provavelmente vai ter aí mais um tema a ser trazido pelo nosso coletivo, tá? E que fiquem todos bem e mais uma vez, né, a nós mulheres que consigamos cada vez mais forças e muita iluminação para continuar nessas lutas, tá? Muito obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.